Olá, meus amigos. Então, hoje estamos na nossa videoaula do nosso slide 03 e falaremos sobre a nossa história do direito, né? Então, hoje a nossa proposta é falar da Lei das 12 Tábuas e mais alguns outros assuntos sobre como funciona essa dinâmica da evolução do direito e dos fatos jurídicos através da história. Então, apesar da influência sobre a publicização da Lei das Tábuas, né, das 12 Tábuas, romanas ainda nós percebemos a intromissão, né, de assuntos não jurídicos dentro dessa proposta. E lembramos que lá nas primeiras aulas já falamos sobre essa dificuldade de separar o direito das religiões, das crenças e de outros assuntos que não fazem parte do direito contemporâneo. E essa linha de pensamento, com essas propostas, elas vão evoluindo através da história, de acordo com a cultura e com o momento histórico de cada lugar. Então, mesmo sendo regras de trato social, né, era determinado que, por exemplo, as mulheres não pintassem as sobrancelhas, coisas assim. Não fizessem queixume nos funerais, né? Isso está lá no nosso material. Então, percebam que regras de trato social, questões pessoais também eram regulamentadas por essas normas, né? Então, também falava sobre de como deveria ser feito elogios aos mortos. Enfim, percebemos então essa influência de assuntos não jurídicos dentro da esfera jurídica nessa época. E a elaboração, né, desse código, né, ela então foi elaborada no século V a.C. e foi a primeira lei romana já percebida foi essa. Então surgiu a partir de uma incansável luta entre, né, a classe dos plebeus, que buscavam uma ideia de lei mais pública, né? Mais influenciadora e conhecida dessa classe, né? Então, essa ideia de igualdade de direitos, ela é uma luta eterna. E a cada vez que se chega num novo ponto, existem novas demandas, né? Isso sempre é uma evolução. Então, esse direito entre as classes sociais é algo comum e algo salutar que mostra uma evolução. Por isso que, assim, se falar porque tem os direitos e querem mais. Sim, essa é a evolução do homem, né? De buscar garantir direitos para que a sua vida fique mais confortável. Então, o conhecimento anterior era o privilégio da classe patrícia, né? Da classe privilegiada. Então, após décadas dessas reivindicações, o Senado, então, acatou esse pedido de que essas tábuas fossem publicadas, né, com esses direitos, onde dava uma atenção melhor aos plebeus, né? A comissão, então, preparava esse texto, né, e tinha 10 membros que analisavam a construção desse texto. Nenhum plebeu participava, mas era um conjunto de 10 membros, né? E esses grupos, eles viajavam, né? Então viajavam para a Grécia, estudavam as leis de Solon, né? Outros códigos, para elaboração desse codex, né? Então, apesar de influenciar pouco os costumes de Roma, esse conhecimento foi trazido através de viagens e influências externas, né? Mas essa concisão de informações, ela facilitou bastante a elaboração desses códigos. Então, entre essa normativa proposta, né, existia também coisas muito extremas, né, que através do tempo se teve uma racionalidade para que coisas bizarras acontecessem. Na verdade, as coisas absurdas que aconteceram dentro do direito, passando desde do nazismo a época da Inquisição, isso acontece dentro do direito e existe uma racionalidade que justifique a bestialidade, né? A bizarrice. Então, inclusive em épocas tão turbulentas, onde a nossa democracia é atacada o tempo inteiro e as pessoas não entendem o que é democracia, acabam reivindicando coisas que acabam se naturalizando. Mas essas coisas são realmente bizarras e coisas antidemocráticas, mas se naturalizam um terreno e parece que isso é apropriado, parece que isso
é normal. E não é. Então, já teve épocas que a escravidão foi considerada algo legal e em prol da produtividade, da indústria nacional, era apropriado a escravidão, por exemplo. Então, sempre existia uma racionalidade para justificar algo absurdo. E nesse caso que nós estamos falando aqui, algumas questões cruéis, como as pessoas que nasciam com alguma deficiência, alguma característica que não era considerada normal, era permitido que a família matasse, porque eles diziam que eram pessoas monstruosas, né? Então, ou vender os próprios filhos era permitido também, né? E aí, essa construção, né, de normativa se seguiu. E aqui a gente vai falar um pouquinho da nona tábua, eu botei lá no material de vocês, né? Então, os privilégios justificados são repudiados pelo senso de justiça. Mesmo naquela época se tentava combater os privilégios, né? Então, perceba que essa ideia de combater os privilégios, de ter uma lei básica para dar amparo à maioria, é uma busca também ancestral do homem, né? Então, por esse motivo, então, foram condenados pela lei das 12 tábuas dos romanos. Estão contando, desculpe, a nona tábua, e fala que sobre direito público, né? Então, não quiseram que se fizessem leis acerca dos particulares, pois constituem privilégios. E não há nada mais injusto que o privilégio, pois o próprio da lei é ser estabelecida e promulgada para todos. Então, imagina algo já desde essa época, uma tentativa de combater essa ideia do privilégio. Então, até hoje se tenta, não existe uma lei para mim e uma para o outro. Não existe o dentro e fora da sociedade. Tudo é sociedade. Tudo são todos. Humanos são todos. Então, se parte de uma observação da lei sempre da coletividade. Na verdade, essa ideia de que existem eu e eles é sempre uma ideia de prepotência, achando que eu estou num lugar melhor que o outro e eu mereço mais que o outro. Não, a lei ela não tem esse sentimento. Ela é para todos, para quem a gente gosta e para quem a gente não gosta. Ela é observada para todos mesmo. E aí, pessoal, nós vamos falar um pouquinho sobre o Código de Hammurabi também. Então, o conjunto de leis criadas na Mesopotâmia por volta do século XVIII a.C. pelo rei e legislador Hammurabi, né? Então, esse código é baseado na lei de Talião, né? Lembram do dente por dente, olho por olho? Então, é do Código de Talião que saiu, né, essa ideia. E o objetivo desse código, tem algumas questões bem interessantes na ideia do Código de Hammurabi. Eram 281 leis e elas foram talhadas numa rocha, né? Então era como aparece nos desenhos, né? Aquela questão de na pedra marcar com um sisal. Então, uma rocha de diorito, né? Então, se chama isso de caracteres cuneiformes, né? Faz uma cunha e vai desenhando esses caracteres na pedra. E